Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 27 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 10 a 17. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu as procuro e as salvo, diz o Senhor pela boca do profeta Ezequiel. Quanto é grande o carinho de Deus para conosco! Quanto eu sou precioso para Deus! Ele deixa o grande e santo rebanho do céu para se lançar dentro da nossa fossa e nos salvar. Deus te busca, te procura, te deseja, te arranca da boca do lobo, te reconduz ao rebanho, te protege no aprisco, te conduz a verdes pastagens. Ele é o teu bom pastor que nos ensina a fazer como ele. Na reta final do ano litúrgico, essa palavra ilumina o sentido da história, do presente e do futuro. O grande Rei e também supremo bom pastor que nos salva. Do livro do profeta Ezequiel. Assim disse o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A imagem do bom pastor vem de longe. No Antigo Oriente, os reis costumavam designar-se a si mesmos como pastores dos seus povos. No Antigo Testamento, Moisés e Davi, antes de serem chamados a tornarem-se chefes e pastores do povo de Deus, foram efetivamente pastores de rebanhos. Nas dificuldades do período do exílio, diante do fracasso dos pastores de Israel, isto é, dos chefes políticos e religiosos, Ezequiel traçou a imagem do próprio Deus como pastor do seu povo. Através do profeta, Deus disse: Como o pastor se preocupa com o seu rebanho, assim me preocuparei com o meu. Quando Jesus no Evangelho se define o bom pastor, capaz de deixar as 99 ovelhas que estão seguras para procurar e buscar a perdida, ele retoma uma fé clara e forte do Antigo Testamento, que falava de Deus como do bom pastor que guia seu rebanho Israel, como diz o profeta Ezequiel. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las. Os profetas condenam com veemência os pastores interesseiros que aproveitam do rebanho e não se interessam pelas ovelhas. Vale a pena aqui citar por inteiro o terrível trecho do profeta Jeremias, que é paralelo a isso que acabamos de ler e que o explica. Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã,
matais as ovelhas mais gordas e as sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersam-se as minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a se tornar presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha, sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, ó pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Yahvé: vou castigar estes pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar-se a si mesmos. Pois, eis o que diz o Senhor Yahvé: vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa do seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas perdidas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha se disperso, num dia de nuvens e trevas. Eu as recolherei, eu as apacentarei em boas pastagens. Elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão em verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça. Comenta Papa Bento XVI em ocasião da festa do Sagrado Coração de Jesus. A leitura tirada do livro de Ezequiel começa com o mesmo tema: eu próprio tomarei cuidado das minhas ovelhas, eu é que hei de olhar por elas. Deus pessoalmente cuida de mim, de nós, da humanidade. Não fui deixado sozinho, perdido no universo e numa sociedade onde se fica cada vez mais desnorteados. Deus cuida de mim. Não é um Deus distante para quem contaria muito pouco a minha vida. É bom e consolador saber que há uma pessoa que me ama e cuida de mim. Mas muito mais decisivo é que existe um Deus que me conhece, me ama e se preocupa comigo. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Deus conhece-me, preocupa-se comigo. Este pensamento deveria fazer-nos verdadeiramente felizes. Deixemo-lo penetrar profundamente no nosso íntimo. Então compreenderemos também o que significa isto. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. O sentido deste conhecer na Sagrada Escritura nunca é simplesmente o dom de um saber exterior, como quando se conhece o número do telefone de uma pessoa. Mas conhecer significa estar interiormente próximo do outro, amá-lo. Nós havemos de procurar conhecer os homens por parte de Deus e em ordem a Deus. Havemos de procurar caminhar com eles pela estrada da amizade de Deus. Deus conhece-me, preocupa-se comigo. Este pensamento deveria fazer-nos verdadeiramente felizes.
Vamos deixar um minuto para interiorizar essa frase e repeti-la continuamente. Deus conhece-me, preocupa-se comigo. Esses trechos são muito ricos e explicam os detalhes em que consiste o amor do pastor. De Cristo, bom pastor, todos nós devemos aprender para conduzir o rebanho que nos foi confiado, pequeno ou grande que seja. Lembramos que o rebanho pessoal do pastor, o rebanho de estimação, se chamava segulá, ou seja, tesouro do coração. Isso é o que Deus sente por você, e isso é o que cada coordenador, cada formador, cada pai deveria sentir para as pessoas que ele ajuda. O verdadeiro pastor que ama conhece cada ovelha pelo nome e sente falta se ela não volta ao rebanho. Por isso, eu mesmo, diz o Senhor, vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. O pastor se interessa por cada ovelha e não pode aceitar que elas fiquem dispersas, presas de lobos vorazes, vagando perdidas pelos montes da dor. O bom pastor procura as dispersas. Aqui podemos parar um pouco para perguntar: o que eu estou fazendo para as pessoas, ovelhas igual eu, que faziam parte do rebanho e agora não estão mais nos nossos grupos de evangelização, não estão mais nas nossas casas de acolhida, os famosos saídos? Como vou reverter esta situação? Aceito numa boa que da minha equipe, da minha casa de acolhida, tenha ido embora metade do povo que havia no mês passado, no ano passado? O que eu fiz para recuperá-los? Jesus não quer que se perca ninguém que Ele nos confiou. Ele diz: eu mesmo vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Vou apacentar minhas ovelhas em boas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes, e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. É isso que deve fazer cada um de nós, se obedece à voz de Deus e se sente responsável do seu irmão. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Esse é o papel de um pastor de Deus, pequeno ou grande que ele seja. Sempre amamos lembrar que cada um de nós é um pastor e é chamado a ser um bom pastor, pequeno ou grande que seja a sua responsabilidade. O pai e a mãe são pastores de sua família, grandes imagens de Deus bom pastor. Os padres têm uma especial vocação a serem bons pastores, mas todo consagrado também é chamado a ser um bom pastor, totalmente entregue ao rebanho do Senhor. Mesmo que fosse no trabalho e você tivesse responsabilidade para com os outros teus colegas, lá também você é chamado a ser um bom pastor, nos limites do teu trabalho. O professor, o educador, é claramente um pastor.
Na verdade, cada ovelha é chamada a se tornar pastor antes ou depois. Portanto, vamos nos preparar permanecendo boas ovelhas para aprender a ser bons pastores. E com estes sentimentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra que Deus, grande e bom pastor, hoje nos doa. Assim disse o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar o que mais toca ao nosso coração. Vamos agora parar mais um pouco para escolher o nosso propósito que nos ajude a ser bons pastores, ou pelo menos boas ovelhas. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Paz e alegria a todos. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente. Paz e alegria a todos. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás, então já foi. Ontem que eu chorei, angústia que alimentei no coração, diante de ti, o meu Salvador, sou tua ovelha, meu bom pastor, vem me tirar de onde estou, me carrega pela mão. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim, meu Senhor. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás, então já foi. Ontem que eu chorei, angústia que alimentei, me separou diante de ti, meu Salvador, sou tua ovelha, meu bom pastor, vem me tirar de onde estou, me carrega pela mão. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim, meu Senhor. Estou aqui diante de ti, com a senha do meu coração. Restaura minha vida, meu ser. Restaura minha vida, o meu ser, que um mundo novo eu possa ver. Deixa a tua luz me guiar. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu